Salve, salve, galera bonita do canal Leis Trânsito. Quinta-feira, dia de aula teórica. E hoje nós vamos falar sobre Sistema Nacional de Trânsito, aquela sopa de letrinhas. CONTRAN, CETRAN, DETRAN, DENATRAN, CIRETRAN. Ou seja, se você também tem dificuldade com isso, não perca essa aula, que ela vai abrir a sua cabeça para você não errar mais questão desse tipo em prova. O pedido que eu tenho para vocês hoje é o seguinte: além de deixar o joinha e se inscrever no canal, curtir a nossa página no Facebook. A gente tem aqui, nós temos o grupo Legitrânsito, Legislação de Trânsito, desculpa, o grupo chama-se Legislação de Trânsito. E temos também a nossa fanpage, que é o autoescolaonline.ronaldo. Entra lá, pede para participar do grupo de debate sobre legislação e clica também em curtir a nossa página, o autoescolaonline.ronaldo, para você estar sempre recebendo novidades sobre os assuntos relacionados a trânsito. Bora para a aula? Vem comigo! Pronto, desliga o celular aí porque a gente já vai começar. SNT, o que significa a sigla SNT? Está aqui na frente, Sistema Nacional de Trânsito. Vamos conhecer? O SNT é o conjunto de órgãos e entidades de trânsito da União, dos Estados, Distrito Federal e município. Então, todos os órgãos e entidades de trânsito. Vamos colocar aqui, órgãos e entidades de trânsito. Independentemente da sua circunscrição, seja ele da União, que é nacional, Brasil inteiro, dos estados, do Distrito Federal ou dos municípios, são componentes do Sistema Nacional de Trânsito. O SNT tem por finalidade o exercício das atividades de quê? Quais são as atribuições do Sistema Nacional de Trânsito? Vamos ver algumas delas, né? Planejamento, administração, normatização, registro de veículos, formação e habilitação de condutores, fiscalização, aplicação de penalidades e julgamento de recursos. Pegaram e anotaram? Então vamos conhecer agora cada órgão desse Sistema Nacional de Trânsito. Vamos dar uma organizada nisso que vocês estão vendo aí, essa sopa de letrinhas aí no livro de vocês. O SNT, mostrando aqui cada órgão, a sua circunscrição e respectivas competências. Para ficar mais fácil de entender, eu organizei da seguinte forma. Eu coloquei aqui 5 tipos de órgãos, 5 classes, vamos dizer assim, e 3 esferas, ou 3 áreas de circunscrição. Temos ela federal, estadual e municipal. E as classes são órgãos normativos, que criam normas, estabelecem as normas de trânsito, as regras para o trânsito. Órgãos executivos não estabelecem regras, mas faz com que essas regras sejam cumpridas. Órgãos executivos rodoviários, que atuam diretamente nas rodovias. Os fiscalizadores e os órgãos recursais, aqueles que julgam os recursos interpostos por autuações e infrações de trânsito aplicados aí aos condutores. Vamos ver então. Em âmbito federal nós temos o CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito. Nós temos o DENATRAN, que é o Departamento Nacional de Trânsito. Aqui no Executivo Rodoviários, eu coloquei o DENIT e a NTT. O DENIT é o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte. E a NTT é a Agência Nacional de Transportes Terrestres. A PRF, que é a Polícia Rodoviária Federal, e a JARI, Junta Administrativa de Recursos de Infrações, que obviamente vai estar vinculada à PRF, que é o órgão fiscalizador e autuador aí. Em âmbito estadual, nós temos o Conselho Estadual de Trânsito. E como o Distrito Federal não é um estado, não tem como ele ter um CETRAN. Então, criaram o CONTRANDIF, que é o Conselho de Trânsito do Distrito Federal. Não tem nem como confundir, né? Porque o DIF aqui no final deixa bem claro que Distrito Federal.
O DETRAN, que é o Departamento de Trânsito, no caso ele pode ser do Estado ou do Distrito Federal. O DER, que é o Departamento de Estradas de Rodagem. A Polícia Militar Rodoviária Estadual, vai estar fiscalizando as rodovias estaduais. E a JARI, Junta Administrativa de Recursos e Infrações, que no caso vai ser o órgão julgador dos recursos interpostos dentro do âmbito estadual. Muito pouco provavelmente vai cair na sua prova alguma coisa sobre o órgão municipal, até porque a municipalização do trânsito ela não é obrigatória, ela é facultativa e a grande maioria dos municípios não aderiu a esse procedimento. Mas vamos lá. O órgão municipal compatível aí com o CONTRAN e CETRAN seria o Conselho Municipal de Trânsito, levando em consideração que os órgãos normativos sempre são conselhos, observem, Conselho Nacional de Trânsito, Conselho Estadual de Trânsito, consequentemente, a gente pode sugerir aí um Conselho Municipal de Trânsito. A mesma coisa acontece com o órgão executivo municipal, vejam, são departamentos, olha, Departamento Nacional de Trânsito, Departamento Estadual de Trânsito, Departamento Municipal de Trânsito. É uma sugestão aí. Eu digo sugestão porque o nome aqui é o município que vai colocar, tá? E executivos rodoviários. Nós temos ainda os departamentos. No caso, quem é o órgão responsável pelas vias municipais? A própria Prefeitura Municipal. A fiscalização é feita pelo agente municipal de trânsito e a JARI, obviamente, vai estar vinculada aí ao órgão fiscalizador municipal, tá? Que no caso assim, a JARI do município. Um dos requisitos para o município municipalizar o trânsito é ter uma JARI. Enfim, estejam atentos a essa primeira e essa segunda coluna, que são os órgãos federais e estaduais, porque é em cima disso aí que a sua prova vai pegar com certeza. Os órgãos municipais, só para vocês saberem que existem e fazer aí a relação. Vamos ver agora um pouco mais sobre o Sistema Nacional de Trânsito. Atribuições. Claro que esses órgãos têm N atribuições, mas eu destaquei aqui algumas mais relevantes porque são os que têm caído em prova. O CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, o órgão máximo normativo da União, ele estabelece as normas, ele que cria as resoluções, inclusive a resolução 168, que é a que praticamente normatiza todo o processo de habilitação do condutor, ela é uma resolução do CONTRAN. E o CONTRAN também coordena o Sistema Nacional de Trânsito. Ele é o órgão máximo coordenador, ele coordena todos os demais. E estabelece as câmaras temáticas. Estabelece, quer dizer, ele que define as câmaras temáticas e seus integrantes. O que são essas câmaras temáticas, hein? Eu quero chamar a atenção de vocês para duas coisas. Primeiro, quem é o órgão responsável por estabelecer, criar as câmaras temáticas? Essa pergunta cai assim na sua prova, desse jeito, direta, objetiva. E você vai responder CONTRAN. Ele é o órgão do Sistema Nacional de Trânsito responsável por estabelecer, criar as câmaras temáticas. A segunda coisa, o que são essas câmaras temáticas? São grupos de especialistas no assunto, no quesito trânsito, que vão estar se reunindo para debater sobre o trânsito. E, em consequência, ou como resultado desses debates, eles vão chegar a sugestões que vão ser passadas para o CONTRAN estabelecer as suas normas e publicar as suas resoluções que vêm normatizar o trânsito brasileiro. Prestar atenção? Continuando. O DENATRAN é o departamento máximo no Brasil executivo, né? Enquanto o CONTRAN é normativo, ele aqui é executivo. Dentre as N atribuições do DENATRAN, eu posso destacar aqui duas para vocês. É ele o responsável pelo registro das CNHs, registro das habilitações. Ele vai registrar onde? No Registro Nacional de Carteiras de Habilitação. Claro, se é um registro, que o RE é de registro, né? Se é um registro nacional, só pode ser de competência de um órgão nacional, né, gente? Portanto, vocês não vão responder aí DETRAN ou qualquer outro órgão, porque
é um registro nacional. E lembrando que o CONTRAN também é nacional, só que ele não registra nada, ele só estabelece as normas. Quem executa são os órgãos executivos. O DENATRAN é também responsável por registrar os veículos, através do Registro Nacional de Veículos Automotores. Viram aí que legal? Mais uma vez, RE de registro, NA de nacional. Estejam atentos a esse NA aqui, de nacional, de veículos automotores. Quem é o responsável? DENATRAN. O DETRAN, também, dentre as várias atribuições que tem, eu destaquei duas. É ele o órgão responsável por formar os condutores, tá? Você, por exemplo, é um candidato à habilitação e está passando por um processo de habilitação controlado, gerido, monitorado pelo DETRAN, o órgão executivo do Estado. O DETRAN também é responsável pela expedição da sua habilitação, a CNH, e também a sua LADV. Isso, inclusive, pega o pessoal no seguinte: quando a gente vai estudar o Código de Trânsito, lá na íntegra, direto, diz que o DENATRAN é o órgão responsável por expedir as habilitações. Gente, sim, o DENATRAN seria o órgão responsável em emitir a sua habilitação. Só que ele delega essa função ao DETRAN. Tá? Então, quem emite, na verdade, é o DETRAN. Porque lá no código está escrito: mediante delegação aos órgãos executivos dos estados. Então, o DENATRAN emite, mediante delegação aos órgãos executivos dos estados. Quer dizer, mediante ordem, manda o órgão executivo do estado emitir. E quem é o órgão executivo do estado? O DETRAN. E você vai achar no mesmo Código de Trânsito Brasileiro que o DETRAN é o órgão responsável por emitir a sua habilitação. Assim como o DENATRAN. Só que depois da vírgula vem escrito: mediante delegação do DENATRAN, ou seja, recebeu a ordem do DENATRAN para poder emitir. Então, ponto final para acabar com a discussão. Quem emite a sua habilitação é o DETRAN. Assim como ele também tem o poder para cassar a sua habilitação. Quem registra, quem controla, é o DENATRAN, porque a sua habilitação é nacional. Isso é indiscutível. Mas quem emite e quem cassa é o DETRAN. E a JARI? A JARI, ela tem uma atribuição muito peculiar: julgar recursos de infrações. Inclusive, JARI significa Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Guardou isso aí? Não tem como esquecer. É o órgão ou a instituição, a entidade responsável por julgar os recursos de autuações por infrações de trânsito. Se você ainda não entendeu, é o seguinte: o condutor cometeu ali uma infração. O órgão fiscalizador, através do seu agente, seja ele o policial militar, rodoviário, o que for, ele autuou esse condutor infrator. Autuou, relatou ali no auto de infração o que ele fez e mandou para o órgão de trânsito cuidar ali do processo administrativo, que vai notificar o condutor. Falou assim: olha, você foi autuado e você tem direito a recurso. Vai recorrer a quem? A JARI, certo? Faz ali a sua defesa, embasa ela na legislação, mostra que a coisa não é bem assim, e entrega lá na JARI, que ela vai julgar esse recurso, essa defesa. Entenderam agora qual é a função da JARI? Muito bem. Com isso, acho que a gente fechou aí a parte de Sistema Nacional de Trânsito, essa sopa de letrinhas. É uma parte realmente um pouco mais complicada, cai muito pouco em prova, mas eu sugiro que vocês voltem à aula aí algumas vezes e reassistam para não sobrar qualquer dúvida quanto a isso aí. Até daqui a pouco.